Olá, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Com exceção da live que eu fiz há uns dias, né? Bom, como eu prometi na live, né? Uma das coisas que eu vou fazer no canal daqui por diante é fazer séries, incluindo uma série contendo conteúdo sobre educação, né? Educação, educação, educação. A gente vai falar muito de educação. Primeiro porque eu sou professora e eu acho que faz bem ter um conteúdo direcionado a professores num canal que é de uma professora, né? Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz total sentido, né? Então, é o seguinte, eu estava pensando em começar a falar sobre uma escola pedagógica específica, mas eu achei que é melhor eu começar a falar sobre os tipos de escola que existem no geral, fazer um panorama sobre essas tendências escolares, né? Até para caso eu venha falar sobre uma escola ou outra, vocês já mais ou menos consigam encaixar essas escolas em algum lugar desses que eu vou falar aqui hoje, né? São basicamente 7 tipos de escola que a gente dispõe, né? E eu achei aqui 2 resumos interessantes sobre essas tendências pedagógicas. Um que é da Info Escola, né? Que é da página da Info Escola, que eu acho que é interessante, e é um artigo escrito por Emanuele Oliveira. A gente tem que dar crédito às pessoas que estão envolvidas na composição do texto, né? E o outro texto é do canal do Educador, sendo que esse texto já foi desenvolvido por Jennifer Fogaça, graduada em Química. Química também é uma matéria escolar e os professores também estão capacitados a falar sobre pedagogia, porque todas as áreas da licenciatura a gente tem que ter noção de pedagogia, didática, prática de ensino, entender essas tendências, até porque todas elas caem em concursos, né? Então a gente precisa ter essa ideia, até para quem quiser futuramente fazer um concurso, já tem um resumo aqui que a gente pode trabalhar, né? Vocês escutam aqui o meu vídeo, aí eu espero que seja útil. Bom, outra coisa interessante aqui que eu vou fazer, eu vou dividir essa parte dessas escolas, dessas tendências, em 2 partes, né? Uma, eu vou fazer um resumo, vou ler os resumos e fazer uns comentários a respeito disso. E na segunda parte eu vou fazer baseado numa tabela que eu encontrei aqui,
que eu acho que vai ser muito útil para vocês entenderem as coisas de uma forma mais didática possível, né? Afinal de contas, a ideia aqui é didática, né? E desculpa o meu jeito de falar, né? Porque afinal de contas a gente precisa ser um pouco mais espontânea, ou então um pouco mais engraçadinha, um pouquinho mais irônica, mas a gente vai levando, né, o conteúdo, né? Vamos ver aqui. De cara, um dos acréscimos que a Jennifer Fogaça colocou aqui logo no início do texto dela, que ela faz umas considerações aqui, né? É que ela acredita que os professores devem estudar e se apropriar dessas tendências que servem de apoio para a sua prática pedagógica. Não se deve usar uma delas de forma isolada em toda a sua docência, mas deve-se procurar analisar cada uma e ver a que melhor convém ao seu desempenho acadêmico, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que surge, usa-se a tendência mais adequada. E observa-se que hoje, na prática docente, é uma mistura dessas tendências. Ou seja, é interessante que se pense o seguinte: a educação é uma coisa... hoje em dia, a gente vê situações muito específicas, que vai depender muito do tipo de aluno que você vai ter, do tipo de classe que você tem ali, a disciplina que você vai ensinar, e dependendo de cada uma dessas questões, às vezes não é interessante você usar aquela metodologia, é interessante que você use outra, né? Então você vai mesclando as coisas, mas é interessante você saber do que se trata cada uma delas separadamente, para você entender o que você está fazendo dentro da sala de aula. A sua conduta como professor depende de você saber o que você está fazendo, né? Então, é por aí. Então, aqui nós temos, nesse caso, a infoescola, ela é um pouco mais direta no sentido de resumir um pouco mais a coisa e fazer a divisão de uma forma mais rápida. Então a gente vai usar mais o trabalho da infoescola nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aí tem tendências pedagógicas. Aí começa. As tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas. A pedagogia liberal acredita que a escola tem função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais baseadas nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Com isso, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, já que a escola não leva em consideração as desigualdades sociais. Existem 4 tendências pedagógicas liberais, tá?
Bom, o que está querendo dizer aqui? É que a ideia é o seguinte: você chega lá na escola, você é um indivíduo, o seu professor ele não vai levar em consideração se você é pobre ou rico, ele vai te ensinar independente do que, sabe? Não interessa se as coisas que vão estar ali não fazem parte da sua realidade, tá? A realidade de cada aluno não é bem. O que está sendo valorizado aí, nesse caso, são as aptidões e o desenvolvimento desse indivíduo para que ele consiga, com essa educação, subir, né? Fazer uma ascensão social, né? Enfim, ser um profissional competente, né? Então, nós temos aqui 4 tendências pedagógicas liberais. A primeira tendência que nós vamos falar é a tradicional. Guardem bem, tradicional. Tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. Os conteúdos escolares são separados da realidade social e da capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Sua metodologia é baseada na memorização, o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Bom, quem já estudou em algum colégio tradicional deve imaginar como é que é isso. Você está lá sentado, você está odiando aquela aula, mas acontece que você de qualquer maneira vai ter que memorizar o conteúdo, porque você vai ter que fazer uma prova, vai ter que mostrar que você conhece todas as datas, os afluentes do rio Amazonas da margem esquerda ou direita. Enfim, você vai ter que se virar nos 30 aí para memorizar. E não interessa muito a sua opinião dentro da sala de aula nesse tipo de escola. Porque dentro desse quadro aqui, o professor sempre vai ter razão, ele sabe tudo e você não sabe nada. Tem a questão da tábula rasa que a gente pode ir discutindo também, né? A tábula rasa é aquela premissa, né, de que os alunos chegam na escola sem saber nada, ele não tem história, ele não tem passado praticamente, né? Então a vida dele começa a partir do momento que ele entra na escola. Então ali ele começa a aprender as coisas, como se de repente os pais não tivessem ensinado nada, os pais não tivessem contado historinhas, ele não soubesse, enfim, uma série de questões aí que eu não concordo muito, né? Mas bom, essa é a escola tradicional, tá? Aí você, dentro desse panorama liberal, né, nós temos a escola, desculpa aqui, a escola renovada. A educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem como característica os experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor, já melhorou um pouquinho, né? E assume o papel de elaborar situações desafiadoras da aprendizagem. A aprendizagem
é construída através de planejamentos e testes. O professor passa a respeitar e atender às necessidades individuais dos alunos. Já melhorou um pouco, principalmente quando ele fala que o professor deixa de ser um expositor da aula e, 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 e coloca em curso todo um conhecimento que já se adquiriu a respeito das questões cognitivas dos alunos, né? Porque antes a pedagogia era muito baseada. Essa escola tradicional, uma grande diferença que vai acontecer a partir daqui, da renovada em diante, é que o papel do professor ele passa a ser o papel de uma pessoa que vai focar toda a atenção dele na questão do aluno e da aprendizagem. Porque antes, na escola tradicional, o que estava em questão, né? Ou seja, o principal foco era na forma como o professor chegava lá na frente e ensinava. Se o aluno não aprendia, também era problema dele. Na escola renovada, começa a haver essa necessidade de você pegar conceitos da psicologia cognitiva, né? Ou seja, os psicólogos estavam começando a investigar bastante essa questão de como é que os alunos aprendem, como é que as crianças adquirem essa cognição e não sei o quê. E aí os professores começaram a levar isso em conta e fazer uma proposta que leve em consideração, por exemplo, o aluno que tem alunos mais devagar, outros que são mais rápidos no aprendizado, enfim, que trabalha em cima desse ritmo que os alunos apresentam no aprendizado deles, né? Então, e os planejamentos começam a ser focados mais direcionados a esse tipo de abordagem, tá? Aqui nós temos a terceira o terceiro tipo, né? Renovada não diretiva. Há uma maior preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno, com o autoconhecimento e com a realização pessoal. Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo ao encontro dos interesses e motivação do aluno. São incluídas atividades de sensibilidade, expressão e comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos trabalhos em grupo. Aprender torna-se um ato interno e intransferível. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Eu acho que isso é aquilo que o pessoal chama de pedagogia do amor, né? Que muita gente até confunde um pouquinho isso com Paulo Freire, mas não tem nada a ver. Como vocês veem, a escola liberal, né, a metodologia liberal também não é assim um negócio assim tão
conservador. A única que parece com alguma coisa conservadora é a escola talvez duas escolas dessa, que é a tradicional e essa que a gente vai ver logo em seguida. Mas como você vê, né, na renovada não diretiva, você começa a ter a necessidade de trabalhar essa questão da socialização dos alunos, né? Trabalhos em grupo, o professor e o aluno. Ou seja, quando, por exemplo, os alunos começaram a chamar as professoras de tia, né? Aquelas coisas todas, né? E tem uma aqui que eu acho que é um pouquinho mais tradicional, mas ao mesmo tempo não tanto, né? Que é a tecnicista, né? O que é uma educação tecnicista? Ela enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para integrá-lo ao modelo social vigente tecnicista. Ou seja, os conteúdos que ganham destaque são os objetivos e neutros. O professor administra os procedimentos didáticos, enquanto o aluno recebe as informações, e o educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. O negócio é mais focado na questão da profissionalização do aluno, ou seja, não interessa muito assim o que os alunos estão sentindo, ou seja, o que importa é o que seja focada na objetividade, na tecnicidade do mundo moderno, né? Enfim. Se por exemplo, no caso você pega um aluno que esteja numa época em que, por exemplo, a informática é o que está bombando aí, de repente a gente pode dizer assim que é uma educação voltada para que o aluno tenha cada vez mais habilidades dentro dessa estrutura da informática, das tecnologias da informação e etc., né? Então, como esse vídeo ficou grande, né? 23 minutos já aqui, pelo menos o que está marcando aqui no cronômetro, eu vou fazer os três tipos de escolas progressistas numa segunda parte. Eu acho que o vídeo vai ter 3 partes, né? Essa primeira etapa da nossa jornada pedagógica vai ter 3 partes e a partir da terceira parte eu já vou começar a trabalhar as escolas individualmente, né? Então é isso. Espero que vocês gostem dessa proposta. É importante ter essa visão aqui, porque aí quando a gente for trabalhar as progressistas, aí fica mais fácil, você fica menos entediante também, né? Então é isso. Eu já vou baixar, subir esse vídeo aqui e assim que subir eu já vou gravar o outro e subir de novo, tá bom? Ou seja, eu acho que eu vou fazer esses 2 no mesmo dia, amanhã eu faço da tabela, tá bom? Obrigada.